1 Coríntios 10, 13, se você pode acompanhar na sua Bíblia comigo, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Literalmente, o verso está nos dizendo o seguinte: não veio sobre vós provação, e nós podemos entender, não veio sobre vós problema, senão na esfera humana. Aonde estão os nossos problemas? Absolutamente na esfera humana. Então ele diz que Deus é fiel, ou seja, Deus é suficiente e fiel às suas promessas, e não nos deixa provar, ou seja, não permite, na sua sabedoria, que problemas acima da nossa capacidade de suportar venham. Antes, com esses problemas, com as provações, ele também envia a solução para que a possamos suportar. Significa o quê? Que nem sempre a solução de Deus é acabar com o problema, mas que muitas vezes é nos dar sabedoria e forças para a gente continuar andando em frente. Hoje eu ia trazer para vocês, mas eu tinha pouco, os primeiros frutos da minha horta, quiabo e jiló. Meus pezinhos de quiabo estão pequenininhos, mas já estão dando bastante quiabo. Eu ganhei 6 pés de jiló, mas não eram 6 pés de jiló, era 3 pés de jiló e 3 pés de berinjela. Mas agora eu descobri que são 6 pés de jiló. Minha berinjela virou jiló no meio da história. Ainda bem que é 2 tipos de jiló. Daí eu ia trazer para vocês, para dar para quem gosta, não é? Mas outro domingo eu trago. Mas sabe, tem sido um desafio cuidar da hortinha, porque tem coisas que eu já estou muito acostumado há muitos anos a plantar. Berinjela menos tempo, mas quiabo, jiló. Eu lembro que no meu primeiro ano no Mato Grosso eu plantei quiabo e jiló. Plantei 12 pés de quiabo. A vila inteira comeu quiabo. Eu não sabia que um pé de quiabo dava tanto quiabo. Plantei pepino, como eu plantei agora. Acabei trazendo para o Goiás, para o meu sogro. Tanto pepino que deu. Então tem coisas que a gente é bom e vai aprendendo como que deixa elas produzirem bastante. Mas já é a 5ª vez que eu planto morango. Consegui colher 3. É uma vitória. Esse ano, o coentro e a cebolinha, a salsinha não deram tão bonitas como nos outros anos. Eu não sei onde que eu errei. Talvez eu coloquei adubo demais, talvez eu fiz alguma coisa que não está muito legal. Pela primeira vez plantei cebola. Você já plantou cebola? É uma arte para você colher cebola. Planta uma cebola e colhe 5, 6, quando dá bem, não é? E muitas outras coisinhas. Por exemplo, muito tempo eu procurei menta. Eu tenho hortelã, mas eu queria menta para o chimarrão também. Consegui uma mudinha de menta. Estou aprendendo a cuidar dela. Mas nem todas as coisas estão muito boas. Eu plantei junto com a couve, não é? Eu plantei repolho. E a folha do repolho é muito boa. Só que os bichinhos gostam muito da folha do repolho. E quando eu fui olhar, aquelas largatinhas já tinham comido o meu repolho quase inteiro. Agora descobri que eu tenho um passarinho, eu não ainda descobri qual é, que está repartindo comigo a minha rúcula. Eu não sabia que passarinho gostava de rúcula. E já que ele gosta de coisa amarga, eu vou deixar um chimarrão para ele lá também, para ver ele tomar um chimarrão com rúcula. Tem coisas que eu estou apanhando demais. 5ª, 6ª vez que planto e não consegui dar fruto ainda. E tem outras que eu já estou bem melhor. Sabe, quando a gente olha para a nossa própria vida, para o casamento, as coisas são mais ou menos assim. Tem coisas que, pela experiência ou pela habilidade, a gente é muito bom em fazer dar fruto. E as coisas dão fruto. Assim é, desde que nós nos casamos. As nossas habilidades pessoais, a forma que a gente age, o nosso temperamento, fazem surgir frutos. Mas o casamento, ele tem uma sorte inumerável de frutos. Alguns simples, alguns corriqueiros, outros mais raros, mais difícil de cuidar, mais difícil de fazer fruto. E sabe, uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta no casamento é que normalmente aquelas plantinhas que são mais difíceis, como o morango, não é muito fácil plantar morango em Goiás nessa época. A gente acaba desistindo porque tentou e não conseguiu dali tirar nada. E a gente acaba
sem ter um fruto no casamento que é um fruto desejável e bom, simplesmente porque a gente se achou inapto. E o grande problema disso tudo é que a gente realmente não deseja e nem quer investir o tempo necessário para aprender a fazer aquilo dar fruto. E tem coisas que para dar fruto demoram muito, muito tempo. Se você plantar rabanete, eu gosto demais de rabanete. Do plantio à colheita, 45 dias. Moleza. Você gosta de beterraba? Se o clima estiver muito frio, vai a 100, 110 dias. Já não é tão simples. Tem muita coisa que a gente gosta, mas não está disposto a cuidar. Tem muita coisa que a gente gostaria de ver no nosso casamento, mas simplesmente não está disposto a investir o esforço necessário para que aquilo frutifique. E quando a gente deixa de plantar, um dos meus canteiros só, plantei rúcula e alface, colhi diversos pés de alface e de rúcula, mas depois deixei ele. Como eu não fiz nada com ele, ontem eu tive que arrancar um tantão de mato dele. Mas eu não fiz nada, eu não plantei mato. Eu não plantei erva daninha, não plantei nada disso. Mas não plantar também é um plantio. Não cuidar também resulta numa colheita. E quando a gente não cuida e realmente não zela, o que a gente colhe é aquilo que a gente não quer. Sabe, plantar essas coisinhas que eu disse para vocês é interessante, porque parece que elas têm uma predileção especial em me humilhar. Como elas gostam de me humilhar para dizer como eu não sou capaz. E são umas plantinhas tão, às vezes, bobinhas. É interessante que eu comecei a plantar pimenta esse ano. Fiquei tão feliz quando meu pezinho de pimenta tão novinho deu duas lindas. Aquela pimenta de bico, não é? Ela é laranjinha, vermelhinha, linda. Só duas. Ela todo dia amanhece rindo da minha cara. Fica olhando para mim, dizendo a minha incapacidade de conseguir fazer ela frutificar. E parece que na vida as coisas também são assim. Tem certas coisas que riem de nós. Mas daí, muito diferente das minhas limitações como plantador de horta, a gente tem um Deus que é muito mais capaz que qualquer um de nós. A Bíblia nos mostra que você não precisa perder para os problemas. É isso que 1 Coríntios 10, 13 diz. Junto com o problema, Deus envia a solução, envia a capacidade, envia o poder dele de agir. Então, crentes, salvos em Cristo, casados, são aqueles que não desistem diante dos problemas e nem desistem diante das muitas dificuldades que surgem com os anos de casamento. Eles possuem um Deus que é suficiente para ensinar eles a plantar direito. Eu comecei esse estudo dizendo para vocês que a gente se prepara para tanta coisa, para tirar a carteira de motorista, para entrar na faculdade, para fazer um curso, estuda, se esmera, faz o que é preciso, mas que para casar a gente acha que não precisa de preparo nenhum, que para estar casado a gente acha que não precisa de esforço nenhum, quando as coisas não são assim. Casamento é um investimento, o investir no outro, mas no qual quem ganha é você. E por final toda a sua família, e o nome de Deus é assim glorificado. Deixa eu falar um pouquinho sobre o outono. Aqui no nosso Goiás, o outono, ele é sentido ali, logo antes do inverno, não tão como em outras regiões. Eu lembro que regiões no Rio Grande do Sul, mais serranas, que as árvores, as plantas, elas mudam de cor. Há um tipo de árvore lá que nós chamamos de plátano. E quando começa o outono, ele começa a ter outras cores. É bonito de ver. Laranja, meio avermelhado, vermelho, uma cor parda. Eu lembro de estradas que eu já andei no Rio Grande do Sul, que são costeadas de ambos os lados por plátanos. E depende da época do ano que você passa, ele está com uma cor. E quando você passa no outono, ele já está com aquela cor característica do outono, como se a árvore estivesse secando, morrendo. São os primeiros estágios antes do inverno, quando as folhas começam a cair, começam a deixar a árvore descoberta. E esse cair das folhas é uma boa figura do que acontece com o nosso casamento também. Porque esse cair das folhas significa
a deteriorização não da vida da árvore em si, mas que ela está não murchando, mas se a seiva está realmente se resguardando. E o resultado é que as folhas e a parte externa dela se deteriora. E é interessante que esse processo começa antes que a gente possa perceber ele. Ele começa a acontecer muito antes que os nossos olhos possam ver. Deixa eu então dizer-lhe algo aqui que eu creio que é importante. Normalmente nós só vamos cuidar dos problemas do casamento quando isso já é visível. Quando isso já não pode mais ser escondido. Normalmente nós só vamos dar atenção para os problemas do casamento quando as outras pessoas já estão percebendo. Assim como você percebe as folhas do plátano já amareladas, mas a seiva nele já começou a secar muito antes disso. E essa é a nossa grande dificuldade. Nós só vamos tratá-los dos problemas e dificuldades quando realmente eles já estiverem ali bem estabelecidos e difíceis de serem resolvidos. O aconselhamento bíblico enfrenta aquilo que também a medicina enfrenta. Muitas vezes o doente só busca a ajuda da medicina quando a coisa já se alastrou demais. E muitas vezes nós crentes só buscamos a ajuda de Deus quando a coisa já cresceu a um ponto que vai precisar de tanto mais energia para resolver aquilo. Ao invés de uma forma sensata e sábia, nós temos começado a resolver os problemas no início. Nós temos que mudar a nossa atitude, a nossa forma de ver as coisas. Realmente deixar que os problemas cheguem a um ponto que não somente são visíveis aos de fora, mas quase insolucionáveis aos nossos olhos, não é algo sábio. Fazer de conta que eles não existem, também não. De vez em quando eu fecho os olhos para as largatinhas que comem as minhas couves. Mas elas são malandras. Eu estou olhando num dia de tarde, elas estão só na beiradinha da folha da couve. Eu pensei, olha, elas vão comer mais um pouquinho e amanhã já estão saciadas. Quando eu acordo no outro dia de manhã, mais da metade da folha já foi. Daí eu tenho que liquidar com elas. Por que eu não fiz antes? Por que não agi preventivamente antes? E quando eu começo a agir assim na minha vida, algumas características vão se estabelecendo em mim. Eu vou citar 4 para a gente perceber o que a estação do outono no casamento provoca. Tristeza. Eu já ouvi muitas mensagens sobre a alegria cristã e já preguei muitas vezes sobre a alegria cristã. Eu sei que há questões físicas que nos podem causar um estado de abatimento e tristeza, e até anemia pode fazer isso. Mas nós temos que encarar que a vida abundante que Cristo nos deu é uma vida onde uma constante condição de tristeza não deve ser o normal, de abatimento. Se você observa bem as pessoas, e nem todos nós temos essa característica de observar a reação e a forma que as pessoas agem, é muito fácil perceber quando a pessoa está triste, não só pelo rosto, não só pelos olhos, mas por todo o gesticular e a ação dela. Sabe, nem sempre eu percebo as pessoas tristes e pergunto para elas por que elas estão tristes. Porque muitas vezes isso ainda causa mais problema. A gente tem que ser meio cuidadoso com essa questão. Mas a vida cristã não é feita para viver num constante estado de tristeza e de abatimento. Isso simplesmente demonstra que há alguma dificuldade. Junto da tristeza, a apreensão. Ou seja, você nunca realmente consegue definir como será o futuro. É difícil quando um próprio salvo começa a olhar para daqui a 5 ou 10 anos e ele não consegue definir se ele vai estar casado. É complicado um pensamento assim. Eu estou olhando daqui a 3, 5, 8, 10 anos e eu não consigo enxergar se lá eu vou estar casado. Como assim? Então, afinal de contas, em que base se sustenta o seu casamento? Quando há uma constante expectativa e apreensão que ele venha em breve acabar. Um sentimento comum no outono, a rejeição.
Não adianta chegar adubo numa árvore no outono. Para quê? Você está indo contra a natureza dela. Ela vai rejeitar aquilo que lhe é dado, mesmo que seja para o seu bem. Assim é um casamento no outono. Rejeita ajuda. Realmente ainda não chegou à conclusão que precisa de ajuda e ainda não chegou ao ponto de pedir ajuda. Então rejeita ajuda enquanto as coisas podiam ser facilmente ou mais facilmente resolvidas. E finalmente vai se instalando um vazio emocional. Eu vou falar de uma forma, eu não tenho um copo aqui, mas você imagina um copo. Qualquer tipo de copo, uma transparente. Você já percebeu como são as nossas emoções? Nós, dentro de nós, e Deus nos criou com intelecto, emoções e vontade, é isso que forma um ser humano pessoal. Essas emoções, elas são como um copo. E elas podem estar cheias, o copo pode estar cheio ou meio vazio e vazio. Mas emoções são assim, como a água, elas também têm o poder de se evaporar. E quando a gente fala de um vazio emocional, nós falamos exatamente disso. Quando você tenta e não consegue algo, quando você não chega ao alvo que deseja, quando pelas dificuldades e lutas da vida, as nossas emoções são como um copo de água que vai se esvaziando e ele pode realmente chegar até o fim, até se esvaziar completamente, tornando-nos realmente pessoas frias. Isso envolve mais as mulheres, por elas serem mais emocionais. Mas é muito difícil lidar com uma esposa quando você está procurando ajudá-la quanto à questão do casamento, ajudar o casal, que essas emoções se secaram. É muito complicado quando as emoções na mulher se secam. Por quê? Porque elas demoram um tempo grande para realmente se recomporem, para encher de novo. Mas ao mesmo tempo é muito fácil que um homem consiga secar as emoções numa mulher. Secar realmente as emoções. Não saiu um copo ou uma garrafa? Já estou bem mais arrumado. Obrigado, meu irmão. Quando isso ocorre, e as dificuldades e todos os temores tendem a realizar isso no coração da mulher, secá-la. Secar as emoções como um copo, elas podem estar transbordando, mas elas podem estar também vazias. E uma característica do outono é que esse copo vai se esvaziando. E quais são os sentimentos que isso vai gerando? Como eu disse, um sentimento de insegurança quanto ao futuro do casamento. Sempre. Um ambiente no casamento onde tudo se torna confuso, assustador até, frustrante, esgotante, estressante. Então, tanto o homem quanto a mulher começam a olhar para o casamento como se tudo fosse uma questão frustrada, que esgota e que estressa. Gente, Deus não fez o casamento para ser assim. Deus não fez o casamento para ser algo ameaçador. Se o casamento para alguém é algo ameaçador, significa que aquela pessoa ainda não está pronta para casar. Se o casamento é algo amedrontador, significa que ainda precisa uma maturidade maior para entrar num casamento, porque o casamento não é nem amedrontador, nem assustador, estressante. Lidar com gente, eu não acho estressante lidar com gente. Eu acho estressante lidar com um boi, que você manda ele para um lado e ele não vai. É duro. Quando eu fui para o Mato Grosso, nunca tinha visto boi Nelore. No Rio Grande do Sul não tem isso. E a primeira coisa que me disseram foi: cuidado, é bruto. E o bicho é bruto mesmo. Um dia o gaúcho, muito confiante, né? Fui num matadouro. O gaúcho nem gosta de matadouro, de açougue, dessas coisas. Uma irmã tinha um matadouro e eu fui lá. Ia lá sacrificar um Nelore para levar para o açougue. E a cerca era alta. Mais alta, por exemplo, que a nossa porta ali. E eu muito confiadamente no lado de cada cerca. Esperando para ver ali. Sempre gostei de questão, no sul se fala carneação, não é? De lidar com carne, com tudo isso. Para minha surpresa, o bichinho não pulou a cerca. E bem para o meu lado. O churrasco correu, foi embora. O gaúcho não sabia que ele fazia isso. Me falaram que era bruto. Na outra vez, estou com eles. Nós íamos num lugar, fazer uma visita num lugar, nós tínhamos que passar por um lugar de campo. E lá veio uma boiada. E tinha uma árvore só e nós éramos 3. O
gaúcho foi mais esperto, correu. Perguntei para eles, tem que correr? E daí o outro falou assim para mim, se você quiser. Subi na árvore, passei a maior vergonha, os bichos passaram lá, nem olharam para nós. Assustador, difícil de lidar. Mas lidar com gente não é assim. Se a gente não tem nem empatia para lidar com gente, então o problema está em nós mesmos. Será que o casamento é tão ruim assim, ao ponto de ter que lidar com alguém, com uma pessoa tão próxima de você, algo tão estressante assim? Depois de conviver com Deus, conviver com gente é a coisa mais maravilhosa que a gente tem na vida. Depois da comunhão com Deus e de aprender as coisas incríveis que Ele é, aprender como é um ser humano, é a maior aventura da vida. Não é assim com os nossos filhos. Mas quando você começa a olhar para o outro como algo amedrontador, ameaçador e estressante, você tem que entender que o problema não está no outro, está em você mesmo. Você não está entendendo como as coisas funcionam. Então pessoas não são assim, por mais difíceis que sejam. A maior aventura da vida é ter uma criança e ver como ela se desenvolve e cresce até a vida adulta. A aventura da vida, o milagre da vida é a coisa mais incrível do mundo. E assim é também com adultos, com casados. Se a pessoa que está ao seu lado não é interessante o suficiente para que você aprenda com ela, o problema não está nela. Tem que começar a procurar o problema em você. O que eu estou dizendo com isso? O outono é algo que acontece nas árvores, na natureza, na planta, internamente. Depois se manifesta externamente. O que eu mais tenho procurado dizer aos irmãos é que quase 100% dos problemas do nosso casamento, os problemas que temos como casais, são resultado das falhas que nós temos na nossa vida espiritual. A gente considera o casamento e a vida espiritual duas coisas separadas. Como você está espiritualmente? Muito bem. Como é que está o casamento? Eu não consigo reconhecer isso. Eu não consigo enxergar para uma pessoa que ela diz que está espiritualmente muito bem, enquanto o casamento balança. Como assim? Se a gente não entende que essas questões internas, espirituais, do nosso relacionamento com Deus, afetam todo o restante, a gente ainda não entendeu o que é relacionamento com Deus. A vida espiritual e o mau cuidado com ela geram os seus frutos. Isso é em tudo na nossa vida. Procure nas dificuldades que você tem no casamento, e você vai encontrar com toda certeza, na gênesis deles, o fato que espiritualmente você é negligente. O fato que espiritualmente você não é cuidadoso, não é profundo, não é constante, um monte de outras coisas. Quão difícil é convencer os crentes que as dificuldades que eles enxergam no outro, e é sempre assim, o esposo queixando-se da esposa, a esposa queixando-se do esposo, mas são incapazes de cumprir aquilo que Jesus disse, porque olhas para o pequeno cisquinho que tem no olho do teu irmão, quando tem uma trave na frente do teu. Nós somos sempre incapazes de enxergar que aquilo que tem no outro é resultado daquilo que tem em mim e das minhas próprias falhas. Ele só está reagindo àquilo que eu estou fazendo. Quer melhorar o seu casamento? Quer melhorar qualquer coisa na sua vida? Você precisa começar pelas coisas espirituais, pela comunhão com Deus. Você precisa começar por consertar aquilo que não pode estar errado. Aquilo que tem que estar certo sempre. A alegria abundante é concedida àqueles que permitem que o Espírito Santo dirija as suas vidas. Mas quando somos teimosos, quando somos até mesmo arrogantes e orgulhosos, e achamos que a gente pode andar do jeito que a gente mesmo quer, sem a ajuda de Deus, Deus simplesmente deixa que a gente colhe os resultados. E os resultados virão. Não plantei nada lá no canteiro, mas nasceu um monte de erva daninha. Da onde veio? Da onde vêm as coisas na minha vida? Do próprio canteiro do meu coração. As atitudes no outono. Essa atitude de preocupação e incerteza, eu vou tentar resumi-la aqui de uma forma. Isso se mostra numa preocupação quanto ao futuro do casamento, como eu disse, numa preocupação quanto ao futuro de si mesmo, quanto à incerteza a permanecer ou não casado,
a incerteza se vale ou não a pena continuar investindo no relacionamento, a incerteza sobre sua importância ou não para o cônjuge, a incerteza sobre o que fazer e se aquilo que tem sido feito trará frutos. Então, essa porção de incertezas vão resultar em 4 coisas. E agora eu quero que você olhe para si mesmo e realmente observe dentro do seu casamento se alguma dessas 4 coisas ou se essas 4 coisas estão presentes no seu relacionamento. Primeiro, negligência. A negligência vai estar em quase todas as estações do casamento. E, infelizmente, muitos pensam que o casamento se desenvolve sozinho, como a gente planta uma horta. Basta morarem sobre o mesmo teto e tudo vai ocorrer como que por mágica. Muitos ainda têm o pensamento da Cinderela e daquilo que muitos filmes e contos demonstram. Pronto, depois do dia do casamento, tudo é uma beleza. Sim, é verdade. Mas nem tudo é do jeito que a gente pensava. Há dificuldades e lutas. Homens e mulheres se casam, mantêm o seu próprio egoísmo, atenção sobre si mesmo, e se esquecem de um fato. No casamento é preciso criar um relacionamento, ele não vem no pacote. O relacionamento não se dá depois que você assina lá no cartório que agora está casado. E nem depois que o pastor diz que agora são um casal, uma só carne. Relacionamento é algo que a gente cria e não algo que surge do nada. Eu vou usar um exemplo. Quando éramos jovens, não tinham aquelas pessoas que alguns dizem assim, o santo bateu. Você encontrou a pessoa e logo teve empatia por ela e se tornou amigo dela. Não tem gente assim? Tem, a gente encontra até hoje gente assim. Mas você já percebeu que amizades dessa forma tendem a durar pouco? Sabe, eu tenho amigos para toda a vida. Amigos que são meus amigos desde a minha infância. Serão meus amigos até eu partir desse mundo. E nem todos são meus parentes. São pessoas que encontrei na igreja. E eu reconheço que eu sou meio ranzinza. E eu vou lhe contar, de todos eles, todos foi a mesma experiência. A minha amizade com eles começou com eu encrencando com eles. Eu sempre tinha alguma coisa contra. Sempre teve um problema. E nós nos tornamos amigos, e somos amigos até hoje, por um relacionamento que se estendeu por anos. A gente foi aprendendo quem é um, quem é um outro. Eu ligo para eles, eles me ligam. A gente não se vê. A última vez que eu fui com a família Rio Grande faz 3 anos. A gente não se vê, a maioria deles, há 3 anos. Mas se ligamos inúmeras vezes nesse tempo todo. Mas não foi assim. A gente passou, e aqui no Goiás tem um ditado interessante, já comeu muito sal junto. Muito quilo de sal. Já passamos por muita questão junto. Eu e o pastor Hebe somos amigos desde a infância. Mas se você percebesse cada perrengue que a gente já passou. Nos tornamos mais que amigos, irmãos, no meio de dificuldades terríveis. E a Bíblia, Provérbios, diz que na angústia que nasce o irmão. E é assim. Um relacionamento não surge do nada. Ele precisa ser criado. Mas se você o negligencia, isso não vai acontecer. Uma outra ação no tempo do outono, do casamento, é a falta de comunicação, que é aliada a não passar tempo suficiente e de qualidade juntos, não criar vínculos em comum, levar vidas separadas, estando sob o mesmo teto, que traz a problemas mais graves, que culminam na falta de confiança. Olha, o bendito do smartphone, o bendito do celular é um bendito mesmo. Ajudou a gente demais. Você não imagina, alguns anos atrás, quando não existia, quando a maioria de nós não tinha esse bendito desse aparelho, não tinha WhatsApp, nem Instagram, nem nada, como era difícil passar um recado para vocês. Como era difícil avisar de alguma coisa. Nós dependíamos muito do boletim, dos cultos, do púlpito, para transmitir avisos para as pessoas. Hoje é facílimo ali eu tenho linhas de transmissão para praticamente tudo na igreja. É fácil entrar em contato. É fácil realmente fazer isso. Mas o benditinho do aparelho também nos cria uns problemas meio sérios, não é? Separam pessoas no mesmo lugar.
Separam-se pessoas sentadas na mesma mesa, vivendo no mesmo quarto, deitadas na mesma cama, mas em mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Como aquele aparelhinho nos leva longe, e nem sempre para lugares bons. Como ele nos distancia, ao invés de nos aproximar. A gente precisa lidar sinceramente com isso. A falta de comunicação tem sido extremamente afetada e resultado que a gente se comunica longe instantaneamente, mas parece que tem dificuldade em se comunicar com quem está do nosso lado. Quando a gente já tem uns 20 anos de casado, não precisa nem falar para perceber certas coisas. A mulher é melhor nisso, eu reconheço. Ela percebe. Mas sabe, essa falta de comunicação é algo grave. A falta de cultivar um foco em comum. O erro, por exemplo, de centralizar a vida da família nos filhos, empurra o casal a um distanciamento quando os filhos deixam o lar, ignorando as necessidades um do outro. Sabe quantos casais eu conheço, mais no interior, nos lugares mais no interior onde trabalhei, que eles separaram depois que o último filho saiu de casa. Já tinham 30 anos de casado. Simplesmente o casamento acabou quando o último filho saiu de casa. É como se mais ou menos eles dissessem assim: pronto, cumprimos o objetivo, viemos até aqui e daqui está bom. Assim é. Nunca tiveram nada em comum. Nunca tiveram realmente nada que realmente os ligasse. O casamento ficou à deriva o tempo todo. E agora o tempo cobra o seu preço. A falta de cultivar algo em comum. Sabe, irmãos, nós não podemos cair no mesmo erro das pessoas desse mundo, que acham que o sucesso deles está ligado a atingirem certos alvos na vida. Olha, se você acha que o seu sucesso de vida está ligado a atingir certos alvos na vida, o seu problema é claro, você está tão preocupado com as coisas que você ainda não entendeu a importância das pessoas. É bem conhecida aquela ilustração de um homem bem-sucedido que por 25 anos trabalhou arduamente para dar aos filhos aquilo que nunca teve. Esse era o desejo deles. Trabalhou arduamente para dar aos filhos aquilo que nunca lhe foi dado. 2 rapazes e uma moça. Conseguiu. Realmente conseguiu. Em 25 anos de trabalho duro, dar aos meninos tudo aquilo que eles nunca tiveram. E quando então ele, alguns anos depois, se aposentou, ele percebeu que eles tiveram tudo e que ele tinha tudo o que ele queria, só não tinha eles. Um dos filhos havia sido morto. O outro filho internado por problemas psiquiátricos devido às drogas. E a filha havia fugido com outro cidadão também de não boa índole. Assim a gente é. A gente conseguir tudo, mas se esquece daquilo que realmente tem valor. Quando a Bíblia diz que é melhor viver num lugar simples, comendo do básico, mas com amor, e que isso é muito melhor do que viver na abundância e com todo tipo de rixa, parece que alguns riem. Não, nós só vamos ser realmente felizes quando tivermos tudo isso, e você dedica a sua vida a ter tudo isso, menos aquilo que você vai um dia e pode um dia encontrar no céu. Nem a casa, nem a fazenda, nem o carro vão para o céu. Mas a única coisa que a gente acha do outro lado são os nossos filhos, nossa esposa e esposo, se eles crerem em Jesus. O que realmente tem valor? O que vocês estão cultivando em comum? E por último, não resolvem os problemas que surgem. Eu tenho tratado disso desde o início. Não cuidam das dificuldades que vão surgindo dentro do casamento. E isso é absolutamente antibíblico. Se você pode voltar comigo para 1 Coríntios 10, 13, eu quero lhe encorajar com uma verdade contida ali. Não veio sobre vós tentação, não veio sobre vós, a palavra tentação aqui tem o sentido de provação, ou seja, não é algo para o pecado, mas é algo para provar-nos.
é literalmente um problema, num bom português. Não veio sobre vós problema, senão dentro da esfera humana. Nenhum dos problemas que você enfrenta é extraterrestre. Todos são desse mundo. Todos são dessa esfera humana e dessa esfera aonde nós convivemos. Alguém já enfrentou na vida, e possivelmente milhões de pessoas já tiveram o mesmo problema que você. Por que eu estou dizendo isso? Você consegue perceber quantas pessoas no Ministério de Aconselhamento chegam para mim e dizem: pastor, olha, eu vim trazer uma questão aqui, já sabendo que não tem solução. Então por que trouxe? O que você quer afinal? Veio me dizer que não tem solução? Quantas e quantas pessoas olham para as coisas assim? Não tem solução. Não tem como resolver isso. É tudo que um crente não deve fazer. Não há nenhum dos nossos problemas que não tenha solução, uma vez que estão dentro da esfera humana. Alguém já passou por aquilo e nós nos baseamos em algo. Deus está interessado neles. A palavra diz: fiel é Deus. Deus tem interesse nos nossos problemas, sim, e possivelmente mais do que nós mesmos. Deus tem trabalhado a resolver os nossos problemas muito antes que nós estejamos dispostos a fazê-lo. E diz claramente que Ele não vos deixará provar acima do que podeis. Deus está tão interessado nisso, que Ele não envia problemas que você não será capaz de suportar. Agora você entende porque eu tenho algum problema e você tem outro tipo de problema? Porque possivelmente eu não suportaria o seu problema e nem você suportaria o meu. Deus manda o problema de acordo com a nossa mochila. Se é uma sacolinha de supermercado de plástico, ele vem pequeno. Mas se é aquela sacola de lona reforçada, prepare-se. Então ele diz: mas com o problema, Deus também envia o quê? O escape. E aqui entra a grande questão. Sabe, nós nos focamos tanto no problema, que somos incapazes de enxergar aonde está a solução que Deus enviou. E essa solução precisa de quê? Para que você a veja, de confiança no Senhor. Eu gosto de, nesse texto, usar aquela, e eu vou terminar com ela, aquele momento que a nação de Israel está no deserto, tendo o deserto às suas costas e o mar à sua frente, e para ajudar vem um pequeno exército ali, só o maior exército do mundo, vem ali cavalgando e está disposto a destruir todo mundo. O que faz agora? O povo clama, o povo quer até matar Moisés. Trouxeste-nos aqui para morrer nesse lugar? Moisés clama a Deus. Tem um mar na frente deles, se você não entendeu. Agora, quem lembra qual foi a ordem de Deus? Diz ao povo que marche. Para onde? Para dentro do mar. Ô solução. Foi preciso o quê? Fé. Você imagina o primeiro que botou o pé na água. O que a gente faz? E foi enviando e dizendo ao povo que marche, que Deus fez o quê? Abriu o mar. A solução estava ali. Eles apenas não conseguiam enxergar. A solução estava bem na frente deles, mas dependia de Deus e não deles. O grande problema é que, no fundo, a maioria de nós rejeita a solução de Deus e quer a nossa mesmo. Enquanto você rejeitar a solução de Deus, simplesmente as coisas só se tornam piores. Qual é o encorajamento de 1 Coríntios 10:13? Deus não vos deixará tentar acima do que podeis, mas com aprovação também dará o escape para que a possais suportar. Pastor, eu orei, eu vi a solução, tenho praticado a solução de Deus e o problema não se resolve. Deus não respondeu. Deus respondeu. Não é a hora de solucionar o problema ainda, mas Ele te deu forças para suportar. E quando você tiver aprendido tudo que tem que ter aprendido com aquele problema, então Deus o soluciona, dando forças para tudo isso. É famosa aquela frasezinha que alguns emojis de criança falam de uma criança orando, né?
A criança orando assim, pedindo para Deus: Deus, me dá sabedoria para lidar com meu pai. Bebezinho ainda. Porque se o Senhor me dá força, eu mato ele. Então me dá sabedoria. Assim é, Deus nos dá forças para suportar. Então não desista. Busque a solução em Deus e a pratique. É o que nós precisamos. Nosso tempo termina. Semana que vem eu abro para os irmãos fazerem algum questionamento. Nós vamos orar e depois nós vamos ter o intervalo, então o culto. Pai, nós trazemos nossa vida diante do